Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concedeu de estar na casa de Senhor nesta noite. E pensa conosco, Senhor, e bem ilumina nossa mente e nos faz, Senhor, que palavra que está saindo de lábios de servo de Senhor ache lugar no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa meditação tem como título: que existe desculpa para pecado. Que existe desculpa para pecado. Isso fazendo lembra uma semana de oração que insiste na Camarões, no qual o pregador tinha dois títulos interessantes. Num dia ele falou o seguinte: é difícil de ser salvo. É difícil de ser salvo. E aquele outro dia, o título era: é difícil de perder. Analisando as coisas, realmente é difícil de nós não perder. Porque tudo o que era necessário para a salvação de homem, Jesus Cristo faz tudo. Por isso que a Bíblia está falando, mas quem que perde, que acha culpa algum na Deus. E Apocalipse está falando que ímpios te une voz e te clama: verdadeiramente, Senhor, a tua justiça é verdadeira, é justa. Porque tudo o que é necessário para a salvação de homem, Jesus Cristo resolve na cruz. E que existe, queridos, desculpa para nós não viver no pecado. Que existe. Que existe desculpa para nós não perder salvação. Que existe. Quando que não deseja sinceramente ser salvo, quando que não deseja sinceramente vive uma vida de piedade, uma vida santa, não tem tudo à nossa disposição. Quando Jesus Cristo começa esse ministério, Jesus Cristo começa a mostrar a homens o reino dos céus, a realidade do reino dos céus. A mensagem central de Jesus foi o reino dos céus. Mas a missão central de Jesus Cristo foi a salvação da humanidade. No livro de Gálatas, não pode entrar no livro de Gálatas, no capítulo 3. Livro de Gálatas, no capítulo 3. No seu verso 13, no qual a Bíblia está falando o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa é a informação que a Bíblia está dando. É a informação que Cristo nos resgatou. Como que Cristo resgatando? Cristo resgatando da maldição da lei, da condenação da lei. Cristo resgatando, uma vez que Cristo a si mesmo entrega sobre a cruz para resgate de nossa transgressão. O pecado é o quê? É a transgressão da lei. E Jesus Cristo resgatando da maldição da lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado na madeiro. E Jesus Cristo, no nosso lugar, toma tudo transgressão. Tudo transgressão da humanidade, tudo nossa transgressão. E toma sobre si. E o apóstolo Pedro está dando essa informação, que Cristo crava na cruz tudo nosso pecado. O apóstolo Paulo está falando: mas maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. E isso está escrito na lei, no livro de Moisés. Deus mesmo indica isso. Se alguém for
pendurado na madeiro, que ia morrer na madeiro, mostrou no mesmo dia, porque maldito é quem que foi pendurado no madeiro. Então, Jesus Cristo toma a maldição que devia cair sobre o homem, toma sobre si, para que nós no puro seja livre da maldição, livre da condenação, livre da perdição. Então, se Cristo toma nos lugar para que nós não podemos ser salvos, por que continua vivendo no pecado, sendo que Jesus Cristo faz tudo o que Ele era necessário fazer para que nós não podemos alcançar a salvação? Interessante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Ele mesmo, e torna maldição no nosso lugar. Para que maldição que cai sobre nós? Para que a condenação que cai sobre nós? Jesus Cristo torna-se a si mesmo maldição da lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. A mesma coisa foi dito para o apóstolo Paulo na 2 de Coríntios, no capítulo 5. 2 de Coríntios, no capítulo 5. No verso 21, a palavra está falando o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na Gálatas, o apóstolo está falando, mas Jesus Cristo torna maldição, torna a si mesmo maldição, para poder resgatar-nos. Ali sim está falando, mas aquele que consta o pecado, quer dizer Jesus Cristo, que nunca comete um pecado sequer. Nunca comete um pecado sequer. Deus faz cair sobre ele tudo maldição da lei, tudo pecado Deus faz cair sobre ele. Para que nós não pode seja feito justiça de Deus. Porque que entra na reino dos céus é só quem que é justo. E como homem algum pode alcançar justiça por si mesmo, Jesus Cristo toma sobre si a maldição do pecado, para que nós não seja coberto de justiça de Cristo, que não seja coberto com a graça de Cristo. Então, que existe desculpa para não perder salvação? Que existe? Porque tudo o que é necessário, Jesus Cristo faz para nós. Não dá mais o verso. Não está na 1 de Pedro, no capítulo 4. 1 de Pedro, no tele capítulo 4. No tele verso 1 e verso 2. Está escrito: ora, tendo Cristo sofrido na carne, animai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não percebe uma coisa? Se Cristo que tivesse morrido na cruz, se Cristo que tivesse carregado sobre ele a maldição da lei, se Cristo que tivesse carregado sobre si pecado da humanidade, não tinha desculpa para nós desvaneio, para nós vivência conforme nos deseja. Mas Cristo vive na carne e carrega nessa carne o pecado. E a Bíblia está falando para aquele tempo que está ficando, aquele tempo que resta para não viver, para nunca viver na carne. Quer dizer que não viver segundo o nosso próprio pensamento, que não viver segundo o nosso próprio sentimento, mas não viver segundo a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? O que está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo tem interesse enormemente na salvação de cada um de nós. Por isso, Jesus Cristo sofre. Verso 12 fala para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens,
mas segundo a vontade de Deus. Para aquele tempo que restando, queridos. Tudo aquilo que é necessário fazer, Jesus Cristo faz. E tudo que Jesus Cristo está pedindo de nós é que não vive segundo a vontade de Deus. Porque quando não vive segundo a vontade de Deus, nos abre porta a Jesus Cristo para cobrir-nos com seu manto de justiça. E estando coberto de manto de justiça, nós é feito justiça de Deus. Que ninguém por si mesmo pode alcançar a salvação. Então Jesus Cristo faz isso por causa de amor que tem para nós. E Jesus deseja para nós não seja salvo. E Jesus Cristo faz tudo o que era necessário. É por isso que quem é que te perde? Para aquele que permanece na impiedade, para aquele que permanece na sua própria vida, no seu próprio caminho, que deixa o Evangelho transforma a sua vida, que deixa Jesus Cristo entra na sua vida, entra nesse DNA e transforma esse DNA, quando Cristo volta aqui e perde a salvação, que tem desculpa. Que tem desculpa. E por isso que o Apocalipse está falando aquele que perde, naquele dia quando Jesus Cristo está dito para a sentença, aos ímpios de um só voz esta clama, verdadeiramente a justiça do Senhor é justa. Se Cristo deseja tanto, meus queridos, então fazer sempre esse paralelismo. Dificilmente, assim diz a Bíblia, um homem está morreba para um justo. Dificilmente. Para mais que não te pensa em alguém, ele é direito, mas ele é justo. Dificilmente te aparece alguém entre nós que está disposto para morrer no lugar de alguém que não te pensa ser justo. Mas o apóstolo Paulo está falando que Deus prova seu amor por nós. Cristo morrendo sobre a cruz, a nós, sendo nós ainda pecador. Jesus Cristo teve coragem de morrer para seres pecadores, seres mal, cruéis como nós. E ainda está chamando atenção para nunca vive segundo paixões de carne, paixões humanas, paixão dos homens, mas para não vive segundo a vontade de Deus. Porque Deus tem vontade na salvação de pessoas, na salvação de almas, na salvação de homens. Jesus Cristo deseja que nós tudo não seja salvo. Meus queridos, posto isto, creio com um verso sumário de tudo o que nos fala. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, esse é o verso que atravessa qualquer um que te busca desculpa para viver nesse próprio pensamento ou nesse próprio sentimento. Romanos capítulo 8. No verso 12, no qual está escrito: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. É um verso muito forte. Esse verso também mexe com o íntimo do coração. Nós nunca devedor a carne para não continuar viver segundo a carne. Nós nunca devemos a carne para não viver de acordo com a carne. Nós nunca é devedor, nunca deve nada à carne para não continuar a viver obedecendo ao pecado. Mas nós é devedor a Cristo que morre na cruz, que toma nos lugares, que paga para nós pecado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, pagando por nós com seu próprio sangue. Que tem desculpa, queridos. Que tem desculpas. Porque se viverdes segundo a carne, quer dizer, continua vivendo no pecado, certamente não te caminha para a morte. Mas se para o Espírito
de Deus nos mortifica efeitos de carne na nós, certamente não está vive. E Jesus Cristo deseja que nós não vive. Jesus deseja que nós não vive. Por isso que faz todo esse sacrifício, esse tamanho de sacrifício que Jesus Cristo tem feito por nós, para que nós não podemos viver. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós nunca é obrigado a obedecer ao pecado. Nunca é obrigado. Nunca é obrigado a submeter ao pecado. Nunca é obrigado a obedecer ao pecado. Aliás, o apóstolo Paulo está falando, não reine no nosso coração o pecado. Que pecado que tenha domínio sobre nós. Porque a Bíblia está falando, mas aquele que vive segundo o pecado está caminha para a morte. Qual de nós que deseja perder salvação? Alguém deseja perder salvação? E atenção, nenhum daqueles que perde salvação é que para morrer, eles desejam perder salvação. É porque simplesmente eles escolhem que obedece, que submete a Jesus Cristo e ser coberto pela justiça de Cristo. É porque simplesmente eles deixam ser levado para prazeres da carne, para prazeres do pecado, para sentimentos próprios, sentimentos carnais. Eles foi levado para o caminho da morte. E o apóstolo Paulo terá nesse conselho. Se viverdes segundo a carne, segundo a nossa paixão, certamente não te caminha para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. E certamente que todos nós não temos um desejo de viver. Notei o último verso, que está na 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, no capítulo 2. No verso 24, a palavra de Deus está falando o seguinte. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A Bíblia está falando, mas nós não devemos morrer para pecado. Não devemos morrer para pecado. Assim, o apóstolo Paulo fazia essa analogia muito bonita, que fala de batismo, que horas que não entra na água batismal, nós não estamos morrendo para pecado, não estamos sepultados, e quando que nos levanta na novidade da vida. É isso que está falando. Jesus Cristo carrega sobre si nosso pecado, para que nós nunca vive submetido a poder do pecado. É um verso muito bonito. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, nós não devemos morrer para pecado. Não devemos morrer para pecado. Andeis em novidade de vida, assim como diz o apóstolo Paulo. E por suas chagas nós não foi sarado, não foi curado. Então, tudo maldição da lei, tudo maldição do pecado, Jesus Cristo crava na cruz, para que nós não podemos ter salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, que Deus pode abençoar-nos, Deus abençoe essa palavra, que Deus pode ajudar-nos a vencer o pecado na nossa vida, para que nosso nome seja escrito e permaneça escrito no livro de vida do Cordeiro. Porque está escrito que naquele dia, quando Cristo está sobre esse mundo, tudo que se nome foi achado escrito, foi lançado no lago de fogo de enxofre. Que horror! Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, meus queridos, que Deus pode abençoar-nos. Que Deus abençoe essa palavra
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.